que acontece? Invariavelmente, os homens tendem a nutrir uma dependência de outros homens. Os homens tendem a nutrir uma dependência de outros homens e não de Deus. A carência mundial, o vazio que está em todas as sociedades mundiais, que é intrínseca, inerente, oriunda, peculiar do homem caído, é o que o atrai para a igreja. Então veja só, esses homens quando vêm, fazem uma aliança inicial com outros homens. Na verdade, quando eles vêm à igreja, eles não estão carentes de Deus ou do Evangelho. Eles não foram atraídos por causa da pessoa e obra de Deus, ou por causa da proclamação do Evangelho. Na verdade, esses homens não entenderam a sua depravação, que é oriunda do pecado. Eles não vieram por causa da sua necessidade de salvação. Eles não entenderam o perigo que eles se encontram. Eles não entenderam, eles não conhecem a sua própria depravação e pecaminosidade. Eles não foram atraídos pelo câncer que possuem, pela necessidade de um Salvador. Eles não entenderam ainda a sua depravação e a sua necessidade de graça, redenção e da expiação, e a sua necessidade de um Salvador, a saber, o Filho de Deus. Por isso, quando elas vêm, elas se apegam às pessoas. Elas se tornam dependentes de pessoas. Elas fazem uma aliança com pessoas e não com Cristo. É um fenômeno que sempre aconteceu na história da igreja. É um fenômeno que tem acontecido na igreja. Muitas pessoas estão na igreja por causa de outras pessoas e não por causa de Cristo. Muitas pessoas estão na igreja por causa da aliança que fizeram com outras pessoas e não com Cristo. Muitas pessoas estão na igreja porque são carentes do amor, do afeto, da atenção, da compreensão, do cuidado, da provisão de outras pessoas, ao invés de estarem na igreja dependendo única e exclusivamente de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É um fenômeno. Por que tantas pessoas saem da igreja? Porque elas se apegam ao pastor, ao obreiro, ao diácono, ou à irmã de oração, ou ao discipulador, ou aquele que conduziu. Invariavelmente essa pessoa vai falhar com ela. E quando essa pessoa falha com ela, ela deixa a igreja, se desvia, se perde. Porque a sua aliança superficialzinha foi feita com homens. A motivação dela vir aos cultos são homens. A motivação dela orar são os homens. Homem e mulher, quando eu digo homens. A motivação dela crer são os homens. O termômetro da fé delas são homens, pessoas, e não Cristo. E você tem uma enorme possibilidade de estar encaixado nesses números. Você tem uma dependência de pessoas. Se determinada pessoa não te cumprimentar, mexe na sua fé. Se determinada pessoa não visitar você, acaba com a tua fé. Se você não ter atenção adequada de determinada pessoa, destrói a fé. Que miséria de aliança é essa? Que miséria de fé é essa? Que cristianismo é esse que depende de homens e não de Deus? Isso é uma doença, é uma anomalia. É uma idolatria. Eu não venho, meu irmão, eu congreguei numa igreja há 7 anos, escuta aqui, 7 anos.
Em 7 anos, nenhum pastor, nenhum obreiro, ninguém nunca visitou minha casa. Em 7 anos. Em 7 anos eu nunca recebi uma cesta básica, não recebi R$1 para pôr gasolina, uma Bíblia, um folheto, nenhum patrocínio da igreja. E era o maior evangelista da igreja. Nunca recebi. Nunca recebi nada. Nunca tive elogios. Nunca tive nada. Nada. Tinha 5 cultos na sede e 2 no núcleo do Portinari. Sabe quanto eu ia? 7. Eu ia 5 no centro, 2 no Portinari. Eu frequentava 7 vezes por semana. Não tinha nenhuma preocupação com ninguém. Eu não queria saber que louvor que ia cantar, que pastor que ia pregar, quem iria pegar na minha mão, não. Eu sabia que naquele lugar a sabedoria de Deus estava sendo anunciada. Eu sabia que naquele lugar Deus se fazia presente pelo Espírito Santo. Eu sabia que a água da vida ia jorrar e eu poderia beber. Eu sabia que o pão do céu desceria e eu fartaria minha alma. E isso era suficiente para o vento com os homens. 7 anos, sem nenhuma assessoria, sem nada. Por quê? Porque eu estava olhando para o autor e consumador da fé. Em momento nenhum eu criei qualquer dependência sobre homens. E você precisa aprender isso. Elas se tornam dependentes, fazem alianças com pessoas. Deixa eu perguntar para você: qual a sua motivação de vir a essa igreja? Qual a sua motivação de ler a palavra? Qual a sua motivação de orar? O que mantém você de pé? Quantos apertos de mão você recebe? Quantas visitas pastorais você recebe? A atenção que você recebe de determinada pessoa? Ou o que Cristo fez por você na cruz? Ou a obra que ele diz, tetelestai, está consumado. Não é suficiente a morte e a ressurreição dele? Você precisa de uma muleta, de um aparato. Paulo vai dizer a seus coríntios, Alexandre: não sejais mais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Isso é coisa de menino, inconstante. Fizeram um comentário ali: não vou mais na igreja. Não pegaram na minha mão, não vou mais na igreja. Chamei para jantar, não veio, não vou mais na igreja. Então não vai mais na igreja. Porque se você quer a glória dos homens, o lugar está errado. Você quer a glória dos homens, vai na Câmara dos Deputados. Aqui não, meu filho. Você veio honrar um Deus invisível que se faz presente na pessoa do Espírito Santo. Aqui que ele escreveu aos Hebreus, olhando para ele. Ele quem? Jesus, autor e consumador da fé. Qual é a sua motivação? Essa dependência humana é fatal dentro da igreja.